Juventus faz muito parte da minha vida, né? Como eu disse, meu pai foi um dos fundadores. Para você ter uma ideia, eu nasci na Rua dos Trilhos, que é uma rua atrás do campo de Juventus. Eu acabei de nascer, meu pai correu para o Juventus para me inscrever como sócio. Então eu tenho a carteirinha do Juventus antes mesmo da certidão de nascimento. Foi meu primeiro emprego aos 16 anos. Lá eu conheci um pouco mais depois, o que veio ser a minha esposa. Um pouco mais para frente eu fui diretor, fui vice-presidente do Juventus. Então te digo que depois da minha família é a coisa mais importante da minha vida. Essa voz pertence a Angelo Agarelli, filho de um dos fundadores do Juventus da Moca e autor de livros que retratam a história do clube. Essa paixão retratada por ele é impactante e relevante para o quarto e último episódio do podcast Calcio. Para entendermos de onde vem esse significado, precisamos voltar no tempo. O clube, ele nasce do nome de uma fábrica, né? O Cotonifício Rodolfo Crespi, ele era uma fábrica de tecidos que surgiu no final do século XIX, o nome de Regoli e Crespi, né? O Regoli era o dono da empresa e o Crespi era um representante comercial, um vendedor de tecidos que imigrou da Itália, foi trabalhar na empresa, aí ele casou-se com a filha do patrão, virou sócio dele, depois o Regoli vai embora para a Itália, o Crespi vira o único dono da empresa, ele vai expandindo a empresa de tecido, que fica com o nome dele, Cotonifício Rodolfo Crespi, né? E aí ele vira uma mini cidade, então surge aquele prédio enorme que tem ali até hoje na Rua dos Trilhos com a Ari e com a Javari. A fábrica ela passa a ocupar um quarteirão inteiro, ou até mais que isso, né? Então tem áreas lá para fazer a preparação do algodão, para fazer a fiação. Chegou a ficar com turnos de mais de 24 horas, né? Então, quer dizer, a fábrica ela não fechava, com menores, com mulheres, todo mundo trabalhando, sem leis trabalhistas, né? Aí começaram a ter acidentes, começaram a ter um monte de coisas. Veio a greve, aquela coisa toda. A greve, que foi a primeira greve no Brasil, e fica mais pacificada, a relação dos funcionários com os patrões fica melhor. Dentro dessa fábrica, depois surge o clube de futebol. Esse que você acaba de ouvir é Hamilton Cunhouche, que é apaixonado pelo Juventus desde sua infância, colecionador de camisas do clube e idealizador do projeto Manto Juventino, que visa contar a história do clube por suas camisas. E nessa época, a principal diversão para os operários era o futebol, que justamente tinha sido implantado aqui há não muito tempo, tá certo? O futebol de várzea cresceu muito. Só na Moca havia mais de 100 campos de futebol de várzea, para você ter uma ideia. Então começaram a ser criados pequenos clubes de várzea para a participação desses operários. Isso aconteceu no Crespi. Lá dentro da fábrica foram criados vários clubes de várzea. Praticamente cada seção tinha um clube. Foi então que no dia 20 de abril de 1924 ocorreu a fusão entre os clubes de várzea Extra São Paulo FC e Cavalheiro Crespi FC, resultando no Cotonifício Rodolfo Crespi Futebol Clube. Em pouco tempo esse clube começou a ter sucesso, começou a ficar famoso. Tanto o Conde Crespi, que era o proprietário da empresa, ficou contente com isso, que o nome da empresa estava sendo levado avante, e resolveu doar um terreno para a construção do campo. É o terreno onde hoje está o estádio do Juventus. Mas o time começou a se desenvolver mais ainda, a ter sucesso, tanto é que 2-3 anos depois resolveram ingressar na federação. À época chamava-se APIA, Associação Paulista de Esportes Atléticos. Então ingressaram e começaram a participar de campeonato oficial. Em 1928 foi vice-campeão e em 1929 foi campeão da segunda divisão da APIA. Só que à época não havia o acesso automático, dependia de convite. Mas a APIA, vendo o sucesso que estava tendo, a forma que já tinha esse time, resolveu convidar o Cotonifício Rodolfo Crespi para participar do Campeonato Paulista da divisão principal, já em 1930. Porém, a APIA não aceitava nomes que representavam empresas em campeonatos oficiais e ainda solicitava que as cores do uniforme do time fossem diferentes das demais equipes participantes. Eis que surge o Juventus da Moca. Esse moleque travesso que tem nome e tradição. O Conde Crespi havia justamente voltado da Itália, onde ele assistiu uma partida entre a Juventus e o Torino. Ele tinha ficado maravilhado, porque eram os dois times que estavam no auge. E, em função disso, atribuiu o nome de Juventus para o novo time.
Aí não poderia usar as cores da Juventus, que era preto e branco, porque já existiam outros times aqui em São Paulo com essas cores, então ele optou por usar as cores do Torino, que era o grená que o Juventus mantém até hoje. Havia uma história que eu até tinha dúvida se era verdadeira ou se era lenda, mas recentemente me foi confirmada pelo neto do Conde Crespi. Ele tinha 2 filhos que eram mais participantes da parte de esportes, assim, e um deles torcia para a Juventus e o outro torcia para o Torino. Então ele resolveu agradar ambos, dando o nome de um e as cores do outro para o clube. Em 1932, foi criado o profissionalismo no futebol brasileiro. Até então, era considerado amador. Porém, o Conde Crespi, que administrava o clube, percebeu que não teria condições financeiras para sustentar um profissionalismo. Até pelo prejuízo que o Cotonifício havia sofrido na Revolta Paulista de 1924, um movimento que pretendia derrubar o governo de Arthur Bernardes. Neste período, o Cotonifício foi incendiado e bombardeado. Então o Juventus resolveu pedir licença da federação, a APIA na ocasião, licença por 2 anos, que nesse período tentaria se recompor e ter melhores condições de adotar o profissionalismo. Havia a pressão dos próprios jogadores e tal, e em 1934 houve a ideia de o Juventus participar de um campeonato amador com uma federação que tinha sido recentemente criada, uma federação paralela à APIA, que veio a se chamar Federação Paulista de Futebol. Então ela tinha um campeonato amador, só que o Juventus não poderia disputar com o nome de Juventus, porque senão perderia a filiação à APIA, aí não teria mais condições de voltar a disputar o campeonato profissional. Então criou um novo time com o nome de Fiorentino, em homenagem à equipe da Fiorentina da Itália, que era a cidade onde tinha nascido a esposa do Conde Crespi. Foi campeão da capital e disputando com o campeão do interior, foi campeão do estado de São Paulo invicto. Só que esse título, na época, não foi reconhecido pela APIA. Foi tratado como um título de um torneio qualquer. Então o Juventus pleiteou isso e há 3 anos atrás, finalmente a federação reconheceu que o Juventus como campeão paulista de 1934. A partir de 1935, o Juventus voltou a participar dos campeonatos principais e enfim se profissionalizou. E em 1938, com o impacto do clube e principalmente por uma atuação contra o Corinthians, nasce um apelido, que é utilizado até hoje para retratar o clube. E numa partida contra o Corinthians, em que o Corinthians, se ganhasse, teria sido campeão paulista, o Juventus surpreendeu e ganhou do Corinthians. Até então, o Juventus era conhecido como Caçula. Com essa vitória contra o Corinthians, o famoso jornalista esportivo Tomás Mazzoni passou a chamar o Juventus de moleque travesso. E esse apelido pegou. Em 1950, após uma tentativa de fusão com a Ponte Preta de Campinas, negada pelo Conselho Deliberativo do Juventus, Crespi optou por largar o clube. Isso fez com que o Juventus da Moca passasse por um dos momentos mais difíceis de sua história. Tem alguns jornais que eram críticos à gestão, falavam que era um brinquedo lá no Conde, né? Aí quando essa brincadeira ficou cara demais, a família deixa o clube, né? E o clube começa a andar com as próprias pernas. Para se manter, passado alguns anos de dificuldades, o clube resolve criar a sede social, né? Vender os títulos patrimoniais para, com o dinheiro da sede social, de financiar o futebol e custear o futebol. Isso dá certo, o clube fica próspero, né, e ganha muito dinheiro. E aí chegamos naquela fase áurea lá, na época que o Juventus ganha muitos títulos, tem bons elencos, né, mas ele não chega naquele patamar. E nos anos 70 e 80, a pretensão do Juventus realmente era se tornar uma quarta força em São Paulo, e isso era barrado por um problema grande, que era a falta de torcedores, né? Porque a publicidade do clube era voltada para criar mais sócios, né? E a grande maioria desses sócios não era torcedora do Juventus, eram pessoas que frequentavam o clube, tinham certa simpatia. Essas pessoas não iam para Javari ver os jogos, né? E até hoje, em seu centenário, o Juventus passa por diversos obstáculos financeiros. Mesmo com tantas adversidades, o clube é um dos mais tradicionais de São Paulo. O Juventus da Moca não deixou morrer suas raízes, sendo leal às suas origens e refletindo um legado de glórias. Está inserida continuamente
do processo sempre presente. Ele não morre, ele não se apaga, né? Tem horas que eles vão estar mais vivos, mais presentes, mais latentes, horas menos, mas o que já está consagrado num período de 100 anos, né, de clubes centenários como esse, ele sempre se renova. Sempre se renova. Apagar nunca. Juventus da Moca, um clube que carrega em sua essência o legado dos imigrantes italianos, enfrentando ao longo dos anos não só obstáculos financeiros, mas também desafios esportivos, mantendo viva a chama da tradição. O moleque travesso, que surpreendeu no passado, ainda vai surpreender e alcançar o topo, de onde nunca devia ter saído. E assim se encerra o podcast Calcio, a importância da imigração italiana no futebol paulistano. Gostaria de agradecer a todos os ouvintes e até a próxima. O podcast Calcio é dedicado ao meu avô, Adair Orlandelli, de 87 anos, que desde quando eu era pequeno me contava histórias italianas de sua família. Para ele, é um orgulho ser descendente de italianos e poder transmitir as histórias, de geração para geração. Quero compartilhar aqui que meus antepassados lutaram com coragem e buscaram uma vida melhor. Por isso, tenho muito orgulho de ser neto de italiano. Fico feliz por poder passar isso para o meu neto. Este podcast é um trabalho de conclusão do curso de jornalismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Não tem fins lucrativos, e seu conteúdo não reflete a opinião da instituição. Roteirizado e produzido por Nathan Orlandelli e editado por Luan Orlandelli, com a orientação do professor doutor Vanderlei Dias. As locuções foram realizadas nos estúdios de rádio do Núcleo de Produção e Desenvolvimento Acadêmico do Mackenzie, NPDA, com o auxílio técnico de Donizete Parucci, Emerson Canoa e Reginaldo Marques. Esse podcast utilizou trilhas sonoras e músicas sem copyright, sendo elas Discovery, de Scott Buckley, Town of Italy, de Derek Fisher, Efeito Sonoro de Ondas do Mar, publicado por Efeitos Sonoros HQ, Stars in Her Skies, de Scott Buckley, Instrumental Music Pizza Capricciosa, publicado por Music for Video, The Long Night, de Quincas Moreira Music, Italian Medley, do Grupo Nostra, Italian Music Kevin MacLeod, de Bushwick Tarantella, Som de Torcida Comemorando, publicado por All Sounds Effects, Tutto Bene, de Trabant 33, Hino do Palmeiras Instrumental, O Discurso de Mussolini, publicado por Professor José Fernandes, Lunch Break in Milan, de Trabant 33, Músicas Italianas Clássicas, publicado por Canções Preciosas, Hino do Juventus da Moca, Inescapable, de Ugona Onieki, Destination Unknown, de Ugona Onieki, From Other Suns, de Evan King.